Continuando a nossa série sobre as escolas literárias brasileiras, no vídeo de hoje vamos falar da escola literária Romantismo na poesia romântica brasileira. E aproveite o início desse vídeo para se inscrever no canal, deixar um like e curtir o nosso conteúdo. Lembrando que o romantismo foi uma escola literária tão importante e tão extensa que este vídeo foi dividido em 3 partes. Na parte 1, nós tratamos do romantismo na Europa e no Brasil. No vídeo 2, que é este, nós iremos tratar da poesia romântica brasileira. E no vídeo 3, iremos falar da prosa romântica brasileira. E se você quer ter acesso a todos os vídeos desta série, o link está na descrição deste vídeo. O romantismo floresceu no século XIX, influenciado pela Revolução Francesa e pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. No Brasil, ganhou força após a independência do Brasil, em 1822, quando deixamos de ser colônia de Portugal e passamos a viver o nosso primeiro império, e Dom Pedro I era o nosso imperador. Por isso, a poesia brasileira romântica, ela refletia o desejo de construir uma identidade nacional e valorizar a cultura brasileira. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações. A primeira geração, ou geração nacionalista, ou geração indianista. A poesia romântica brasileira é profundamente marcada pelo pessimismo, ou mal do século, onde o homem, o poeta, se vê angustiado diante da impossibilidade de realizar os seus sonhos, e passa a ver a vida como fardo e a morte como a esposa ideal. As principais características da primeira geração da poesia romântica brasileira: nacionalismo, exaltação da pátria e do indígena como nosso herói nacional; sentimentalismo, a expressão mais profunda das emoções e dos sentimentos; idealização da mulher, do amor e da natureza; subjetividade, o foco aqui é no eu lírico das emoções. Se o poeta está sofrendo, o mundo inteiro compartilha daquela mesma dor. E liberdade formal. No romantismo, de um modo geral, os poetas, os escritores passaram a ter mais liberdade formal, o uso de versos livres e menos rígidos. Até o romantismo, até antes do romantismo, até o século XVIII, os livros eram escritos em uma estrutura rígida de versos. Com o romantismo, essa rigidez ficou mais solta e o poeta ganhou uma liberdade formal para escrever os seus livros. As principais obras e os principais autores da primeira geração da poesia romântica brasileira. Aqui nós temos 2 Gonçalves. O Gonçalves Magalhães, com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, publicado em 1836, que é considerado o marco inicial da poesia romântica no Brasil. E também temos o outro Gonçalves, o Gonçalves Dias, com Injuca Pirama, publicado em 1881, que exaltava o índio como o nosso herói nacional. Temos aí 2 tipos de textos, com Gonçalves Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudade, e nós também temos uma epopeia, com Injuca Pirama, de Gonçalves Dias, que exaltava o índio como o herói nacional. Essa primeira geração da poesia romântica brasileira foi marcada pela fuga da realidade, ou seja, retorno ao passado. Os poetas brasileiros, eles não tinham, como na Europa, a figura do cavaleiro medieval. Então, os escritores e poetas brasileiros retornaram ao passado da história do Brasil, que remota a 1500, com a descoberta do Brasil pelos europeus. E quem estava aqui eram os nossos nativos, ou seja, os índios. Assim, o nosso índio substitui a figura do cavaleiro medieval, e este é retratado como um ser perfeito, forte,
valente, destemido, sábio e impossível de ser corrompido. A segunda geração da poesia romântica brasileira, ela é uma geração essencialmente pessimista. Isso em relação ao tempo, à vida, e ela deixa de ser somente idealizada. Ela passa a ser uma mulher também sensual. E um profundo sentimento de autodestruição. Os principais poetas e as principais obras dessa geração vão refletir justamente isso, esse profundo sentimento de autodestruição. E os seus principais autores, suas principais obras são Casimiro de Abreu viveu somente, pasme, Casimiro de Abreu viveu somente 21 anos. Isso reflete a vida do Casimiro de Abreu, reflete esse profundo sentimento de autodestruição, esse fardo pesado que a vida punha nos ombros dos poetas românticos. E a morte ela era tida como um alívio, como a esposa ideal. Casimiro de Abreu, ou Poeta da Saudade, em seu livro mais famoso, com o título de Primavera, publicado em 1859. É nesse livro que está o poema mais famoso, que está em todos os livros de literatura do ensino médio, intitulado de Meus 8 anos. Eis um trechinho. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. E o outro poeta, o principal poeta da segunda geração da poesia romântica brasileira, é Fagundes Varela. Mas é considerado o poeta da natureza. O seu poema mais conhecido está no livro Cantos da Fantasia, que foi publicado em 1865. É nesse livro que está o poema O Cântico do Calvário. Eis um trecho. Como eras lindos nas rosadas faces, tinha ainda o tépido vestígio dos beijos divinais. Nos olhos langues brilhava o brado raio que acendera. A bênção do Senhor quando deixaste sobre o teu corpo a chusma dos anjinhos. Filho do éter da luz voavam. Riam-se alegres, como as caçoinas níveas. Celeste aroma te vertendo ao corpo, e eu dizia comigo teu destino. Será mais belo que o cantar das fadas, que dançam no arrebol, mais triunfante que o sol nascente, derribando ao nada muralhas de negrume, irás tão alto como o pássaro rei do novo mundo. A terceira geração da poesia romântica brasileira, também conhecida como Geração Condoeira ou Abolicionista. Essa geração, que é a minha preferida, possui uma visão mais ampla da realidade, da liberdade social. A mulher que ela é um ser erótico. Podemos afirmar que a terceira geração da poesia romântica brasileira acordou para a vida real das pessoas, para os problemas sociais ao qual a sociedade está inserida. E o principal autor dessa geração é Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos. Denunciou a escravidão e lutou pela justiça social. O seu livro mais famoso não poderia deixar de ter esse título, né? Que é Os Escravos. E um dos principais poemas que tem no livro Os Escravos, de Castro Alves, é O Navio Negreiro. Eis alguns trechos. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai-vos imensidades, varrei os mares do tufão. Quem são estes desgraçados, que não encontram em vós mais que o rio calmo da turba, que excitas a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa. Dizei, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Uma curiosidade sobre a biografia do Castro Alves. Quem faleceu em 1881. E com isso ele não viu a abolição dos escravos, que ocorreu
com a assinatura da Lei Áurea em 1888. Mas Castro Alves ajudou a plantar a semente da abolição, a semente da liberdade para os escravos. Por que ler os poetas românticos? Ler os poetas românticos é como mergulhar nas raízes da nossa cultura e entender como sentimentos universais como o amor, a saudade, a luta por justiça moldam a nossa literatura. E, além disso, é uma oportunidade de apreciar a beleza da linguagem poética e refletir sobre questões ainda atuais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo de útil para a vida de vocês. E do mais, se inscreva no canal, siga outras escrituras em todas as redes sociais. E lembre-se, o poeta está certo, os outros é que estão errados.